Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Quinta-feira, Jesus nos ensina a orar. Não esquece, curte, comenta, compartilha, hypa, se inscreve no canal e ativa as notificações. Sabe, quando a gente para analisar a época de Jesus, a gente vai perceber que o pessoal apreciava muito aquelas orações longas, né? Aqueles grandes discursos, né? Aquelas frases elaboradas, né? Quase que uma performance, né? Palavras rebuscadas e muitas vezes decoradas. A gente vai perceber que naquela época os fariseus, os escribas, os líderes religiosos, eles chamavam atenção através da sua oração, dos seus discursos, né? Muitos paravam o trânsito, né? Quando dava a sua hora de orar, paravam lá e faziam aquelas orações longas, né? Demonstrando assim a sua aparente santidade. E a gente vai perceber que Jesus, ele não foi muito a favor desse tipo de oração não, né. A gente vai perceber que Jesus ele critica esse tipo de oração, dizendo que isso não passava de exibição falsa de religiosidade. Uau! E a gente vai perceber que, ao contrário disso, né, os discípulos viam Jesus orando totalmente diferente, né, e era simples, era um sinal de humildade, né. Jesus orava constantemente, isso fazia parte ali, né, da sua vida, né, e isso ficou claro ali para os discípulos, que a oração era essencial para Jesus, né, e eles perceberam esse contraste entre a oração ali dos líderes religiosos da época. Perceberam tanto, né, acharam tão diferente ali aquele momento de oração que Jesus tinha com Deus, que eles pediram para Jesus ensiná-los a orar. E Jesus ensinou a orar de forma simples, sincera e não com performance, e não para se exibir. E a gente vai ver isso quando a gente abre a Bíblia em Mateus capítulo 6 e Lucas capítulo 11, né, que Jesus ensina ali os discípulos a orar. E a lição traz aqui alguns aspectos, né, algumas coisas que nos chamam a atenção nessa oração. Quer ver? Na oração diz assim, ó: "Pai nosso que estais no céu", reconhecendo o quê? Que Deus é aquele Pai de todos nós, né, ele é soberano, ele está nos céus. Outra coisa, santificado seja o teu nome, né, um sinal de reverência, né, à santidade de Deus aqui. A gente vai ver também que venha o teu reino, né, um desejo, assim, ansioso para que venha logo o reino do Senhor para esse mundo, né, para que logo Cristo venha, né, e que a gente viva o reino, né, viva o reino do Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né. Nessa oração a gente confia em Deus que ele sabe o que é melhor, a gente confia em Deus, pois ele sabe o que fazer, pois às vezes nós não sabemos o que pedimos, então que seja feita a vontade de Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né. Aqui também nós pedimos, né, o sustento necessário, né, não é a lasanha nossa de cada dia nos dá hoje, né, não precisa ser algo assim tão rebuscado, mas o necessário, o pão, né, e o pão não vai faltar, seja o pão físico quanto o pão espiritual, isso não pode faltar na nossa vida. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, né. Então a gente expressa aqui arrependimento, busca por perdão, disposição também para perdoar. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, nós suplicamos aqui proteção, pedimos força para não cair em tentação, né. É um momento aqui na oração que demonstra a dependência, né, súplica pela presença do Senhor. E, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Reconhecendo que tudo que temos, que somos, né, e fazemos pertence a Deus. E somente Ele merece a honra, a glória e o louvor. Olha só, tantas coisas nós aprendemos nessa oração. Que o Senhor nos ensine a orar. E ore sempre em nome de Jesus. Deus te abençoe, tá bom? Até amanhã.